Olá, 18 de outubro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. Alunos se preparam para as provas do PAS da UEMA que acontece neste domingo. O número de inscritos é recorde. São Luís foi a capital com menor número de vítimas de acidentes no trânsito em 2017. No quadro de política, a bancada do PDT declara apoio a Otelino Neto nas eleições da Assembleia Legislativa. No esporte, o técnico Marcinho confirma Danielzinho como titular e Misael será novidade no ataque tricolor no jogo contra o Londrina. E no estúdio vamos falar mais sobre a fotografia forense com um dos grandes peritos do Brasil que participa hoje aqui em São Luís do circuito de palestras Mentes Criminosas 2 aqui na capital. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia aos amigos aí da Baixada, em Pinheiro, Santa Helena, os amigos que nos acompanham em São Bento também, um ótimo dia. Aos amigos aí no Sul, na cidade de Balsas, aquele abraço, obrigado pela preferência aqui na TV Difusora. Já já nós vamos começar a girar com os nossos repórteres e trazer as principais informações para você já começar o dia bem informado aqui na Difusora, tá bom? Eu vou receber no estúdio uma referência na área da perícia criminal, está em São Luís para um ciclo de palestras hoje, o Ricardo Castrioto Lemos. Nós vamos falar com ele daqui a pouco, ele que participou inclusive de um trabalho extremamente importante para a história do Brasil, a Comissão da Verdade. A gente vai falar sobre isso já já aqui no Bom Dia, sobre a valorização, a formação do profissional perito criminal. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui no Bom Dia, tá bom? São 7 horas e mais 3 minutos. Olha, está chegando a hora do programa de acesso ao ensino superior da universidade. É o vestibular da UEMA, não é? Os alunos fazem as últimas revisões para as provas que vão ser aplicadas domingo agora aqui na capital e em mais 21 cidades do Maranhão. Faltando poucos dias para o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, as turmas dos cursinhos estão cheias. Mas será que nessa reta final ainda dá para estudar alguma coisa? De acordo com este professor, nunca é tarde demais para revisar o conteúdo. É o momento, inclusive, de o aluno intensificar ainda mais os seus estudos. Inclusive, na véspera da prova, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Porque a lembrança do conhecimento do aluno, ela se dá o mais próximo possível da prova. O PAS vai ser realizado em 49 locais aqui em São Luís e em 125 espalhados em 22 municípios maranhenses. Neste ano, o seletivo teve um recorde no número de inscrições. Nós tivemos 57.114 inscritos, concorrendo a 4.894 vagas. Dessas, nós temos também vagas que são disponíveis para os campi de Imperatriz, da UEMA Sul. As provas já serão realizadas no próximo domingo. Além de revisar o conteúdo, os estudantes precisam ficar atentos às regras básicas para evitar transtornos no dia do PAS. A gente recomenda, primeiro, que ele acesse o site para imprimir a sua confirmação de inscrição, ou se ele não puder imprimir, pelo menos ele olhar qual é o local de prova dele, a sala que ele vai fazer. E ele não esqueça de levar o material que é a caneta, com corpo transparente, de escrita preta ou azul. Extremamente importante esse PAS da Universidade Estadual do Maranhão, programa de acesso ao ensino superior, e vale lembrar que o curso mais concorrido é o de Medicina em Caxias, com 297,62 candidatos por vaga no Sistema Universal. Em seguida estão Direito aqui de São Luís com 88,22, Direito em Bacabal com 63,8, Medicina Veterinária aqui em São Luís com 28,94 candidatos por vaga e Enfermagem em Caxias com 25,62. Olha, dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que 35 acidentes envolvendo o atropelamento de animais foram registrados esse ano nas rodovias que cortam o estado. Nestas colisões, 3 pessoas morreram. O ônibus ia para Fortaleza e por volta das 8 horas da noite, ainda no Maranhão, na BR-316, próximo ao município de Santa Luzia do Paruá, a 370 quilômetros da capital, o condutor perdeu o controle ao tentar desviar de uma vaca, mas acabou batendo no animal e o veículo tombou.
19 pessoas ficaram feridas e um idoso de 77 anos, identificado como Juvenal Fialho Brito, morreu. Segundo a PRF, acidentes envolvendo animais na pista são comuns em toda a região Nordeste. Somente neste ano, aqui no Maranhão, foram 35 em rodovias federais. 3 pessoas morreram. Em casos como o de ontem, o uso do cinto de segurança faz toda a diferença. Pode inclusive ser o limite entre a vida e a morte. E são muitos os pontos de alerta nas rodovias que cortam o estado. Campo de Perista em criação de búfalo, a PRF já atendeu durante alguns anos aí ocorrências com esses animais, atropelamento, até pessoas já que morreram também, e também em regiões mais afastadas. Fora de rodovias federais, tem colisões eventualmente em rodovias estaduais para o lado da Baixada, onde tem criação, tem muito alagado, tem criação de búfalo. Estrada de Viana, chegando a Pinheiro e outras localidades. Diante dos riscos, a direção defensiva deve ser como uma regra para os condutores, principalmente à noite. Então, viajar à noite com velocidade sempre menor do que de dia, é uma regra. E também durante o dia, acontece atropelamento animal durante o dia. Tem animais que eles entram na rodovia e fazem a passagem de toda a rodovia. Outros eles vão e voltam, como é o caso do cavalo, até do jumento também. O gado bovino ele atravessa de vez, então o condutor passa por trás no caso. Complicado, tem algumas estradas aqui que vou te falar, dirigir à noite então, mais complicado ainda, né, com o animal na pista. Olha, um dado importante, São Luís é a terceira capital do país que registrou o menor número de vítimas de acidentes no ano passado. O levantamento acaba de sair. Mesmo assim, 448 pessoas morreram, ficaram inválidas ou feridas gravemente. Os dados acabam de ser divulgados, portanto, pelo seguro DPVAT. Já o Brasil teve mais de 245 mil acidentes de trânsito registrados apenas no ano passado, 2017. Nas capitais, 43.803 ocorrências. As regiões Nordeste e Sudeste são as que registraram mais ocorrências. A faixa etária mais atingida é a economicamente ativa, gente, de jovens entre 18 e 34 anos. A maior incidência de acidentes também é com vítimas do sexo masculino. A gente comenta em relação a mortes que acontecem por ano aí, em várias guerras que acontecem no mundo, mas no trânsito brasileiro a gente tem mortes enormes, o número é altíssimo, você viu aí, comparado inclusive com alguns países em que acontecem situações extremas, claro, de outro nível como as guerras, mas enfim, o trânsito mata e mata muito no Brasil, a gente precisa mudar essa cultura, essa mentalidade. Confira agora outras notícias do nosso giro. Começa hoje o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social PIS Calendário 2018-2019, ano base 2017 para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. Os valores variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho durante o ano passado. Titulares de conta individual da Caixa com saldo acima de R$ 1 e com movimentação na conta receberão crédito automático antecipado na última terça-feira. A Prefeitura de Raposa prorrogou o prazo das inscrições para o seu concurso público. Agora a nova data final para se inscrever é 30 de outubro. O motivo da prorrogação não foi divulgado pela banca responsável, o Instituto Machado de Assis, mas informou que a nova data não vai afetar quem já efetuou o pagamento da taxa. Todas as outras datas continuam sem alterações. Para quem se interessar em participar, as taxas de inscrição custam R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio, R$ 100 para superior e R$ 150 para procurador. A Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico realizou nesta quarta-feira a Operação Poleiro com mandados de prisão, busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que atuava no bairro do São Francisco. Foram presos Emilson Santos Costa Ferreira, conhecido como Júnior Galinha, Márcio da Silva Gomes, Ronaldo Santos Marques, Gleidson dos Anjos Ramos e o policial militar Roberval de Souza Muniz, lotado no 8º BPM. O grupo controlava o tráfico de drogas naquela região, segundo a polícia. Segundo as investigações, o policial militar tinha uma função importante na quadrilha. Ele seria o responsável por fornecer informações privilegiadas ao bando. Vamos falar com o Silvan Alves agora. Silvan, bom dia para você. Você falava ainda há pouco no Bandeira 2, a gente repetiu aqui a informação dessa Operação Poleiro, né? Quer dizer, infelizmente, mais um policial militar envolvido com crime, né? Isso. E também vem aí uma prova, Adalberto, que hoje o sistema de segurança, o próprio governo do Estado, se tiver que cortar na própria carne, vai, investiga, né? E constata, reúne provas, elementos e prende, né?
para depois colocar à disposição da Justiça. Esse trabalho aí, que resultou na deflagração da Operação Puleiro, já vinha sendo feito há meses pela Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, né? Porque é uma região considerada área nobre da cidade, e esse pessoal aí, comandado pelo Júnior Galinha, daí o nome Operação Puleiro, porque ele tinha um box de venda de frango ali na Feira do São Francisco, que segundo a polícia seria uma fachada, na verdade, para esconder a venda principalmente de cocaína para jovens de classe média alta. Servia para lavar o dinheiro. Isso, lavar o dinheiro, isso, do tráfico, principalmente cocaína, vendida para jovens de classe média alta na região do São Francisco e Renascença. E o pior de tudo, não é que essa quadrilha, comandada pelo Júnior Galinha, ela tinha a participação efetiva do sargento Roberval Muniz, lotado no 8º BPM, 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que não era só uma relação de passar informações privilegiadas. Ele cobrava e auxiliava essa quadrilha em termos de operações, como, por exemplo, para transportar essa droga, quais os locais mais fáceis para que a droga pudesse escoar, percorrer a cidade sem que houvesse a possibilidade de ser apreendida pela polícia. Então, tudo isso foi documentado através de vídeos, quebra de sigilo telefônico, uma investigação muito bem feita pela SENAC. Diga-se de passagem que a atuação da SENAC hoje é tão eficiente, como eu disse, a gente falava há dias atrás, sobre a questão da quantidade de drogas apreendidas, que já é pensamento agora do governo de expandir essa superintendência para outras cidades, como Balsas, Codó, Caxias, Bacabal e aqui na região da Baixada, na cidade de Pinheiro também. Ô Silvão, lá em Cedral houve um assalto à agência dos Correios? Houve um assalto e a polícia está com as imagens das câmeras de segurança que podem facilitar a identificação. As imagens são muito nítidas, são os dois chegando na moto, eles entram na agência dos Correios, um fica ali, dá uma olhada ali do lado de fora e depois ele já liga a moto, né? Quando o parceiro chega já com algo em torno de R$100 mil, teria sido esse o valor levado, ele sobe na garupa da moto, ele dá a volta lá na rua, né, verifica mais se não tem ninguém ali, se não tem polícia por perto. O outro já praticou o assalto, já está saindo com a sacola ali, levando todo o dinheiro, e eles acabam fugindo. A polícia está... Inclusive sai devagar, né? Não, devagarinho. Sabendo que não vai ser entrar na maior tranquilidade lá na... Provavelmente já estudaram um horário, claro, um movimento menor, né? Isso, como ele chega tranquilamente, entra como se fosse um cliente, o outro vai lá... Parece que ele está entrando na padaria. Dá uma olhada lá se está tudo certo, está tudo sob controle, e depois, liga a moto, sai ali, dá uma volta no meio da avenida lá e volta para resgatar o comparsa dele e acabam fugindo, levando todo o dinheiro. Silvão, para encerrar, lá em São Mateus, né? A gente teve um caso aí lamentável, a mãe matou o próprio filho, Silvão. Exato. E outra coisa, Adalberto, esse caso é mais um dos casos que a gente chama atenção e que as pessoas têm que denunciar. Porque agora a polícia vai descobrir que ela já vinha submetendo essa criança a maus tratos. Ela bateu na criança, menina de 2 anos, é a Rayane, né? Ela foi presa, autuada em flagrante, e depois asfixiou a criança no balde e talvez arrependida, levou ainda para o hospital. Só que chegando lá, ela disse que foi um acidente, os médicos não acreditaram em função dos hematomas, ligaram para a polícia e o conselho tutelar, e lá ela confessou que realmente tinha asfixiado o garoto. E importante a participação dos profissionais de saúde, eles são extremamente importantes. Claro, geralmente fazem aquele primeiro atendimento, você já identifica um problema, já entra em contato com o conselho. Foi importante a participação dos médicos lá do hospital lá de São Mateus, que desconfiaram da história e ligaram para a polícia, ligaram para o conselho tutelar e não deu outra, ela acabou confessando. E também aquele negócio que, quando a Lei Maria da Penha completou agora 12 anos, foi feita uma campanha para as pessoas denunciarem casos de violência doméstica. E qualquer tipo de violência deve ser denunciada, né? Talvez a criança pudesse até estar viva se os vizinhos que tinham conhecimento desses maltratos tivessem denunciado a Rayane antes, né? Obrigado, Silvão. Boa quinta-feira. Ok, Adalberto. Para você também. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Nós vamos agora à região Tocantins. Informações chegando com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. A gente começa falando de um encontro com o objetivo de discutir o respeito e a responsabilidade dos eleitores nas redes sociais. O assunto foi debatido entre estudantes e professores na Universidade Federal do Maranhão. Uma palestra no auditório da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, discutiu sobre esse fenômeno. Na ocasião, esteve presente o promotor da 6ª Promotoria Criminal de Imperatriz para tratar do assunto.
É um trabalho que nos motivou a ser feito a partir da constatação no nosso dia a dia no Juizado Especial Criminal de Imperatriz, um crescente aumento de pessoas sendo processadas criminalmente por ofensas cometidas nas redes sociais. Esta professora de uma escola municipal levou uma turma do 9º ano para saber mais sobre as fake news. A gente está trabalhando o nosso tema de Feira de Ciências, a tecnologia e seu lugar na cidadania. A gente vai fazer os prós e os contras da tecnologia. E as fake news entram exatamente nessa questão da desvantagem que a internet traz. Lara está no último ano do curso de jornalismo e aproveitou a palestra para saber mais do assunto que escolheu falar em seu trabalho de conclusão de curso, o TCC. Tipo assim, é um conjunto de entrevistas com vários jornalistas de Imperatriz que faz basicamente a pergunta de como eles lidam com as fake news. E aí, como aqui ainda não tinha nenhum estudo falando sobre isso, então utilizei a imprensa imperatrizense para poder tratar sobre o assunto. Vamos falar agora da procura dos trabalhadores por uma vaga no mercado de trabalho. A esperança deles tem endereço, é a porta do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, aqui em Imperatriz. O dia já começa com muita gente na porta do Cine estadual. Uma média de 60 pessoas por dia procuram uma oportunidade de emprego. Todos os dias, 7 horas da manhã, acordo, tomo meu café e venho para o Cine. Vou no Cine Municipal, venho no outro, sempre a mesma coisa, nada. Estamos aí para trabalhar e estou dando entrada também as parcelas do seguro, né? E quando a firma voltar para fichar de novo, estamos aí. Nos últimos 2 meses, foram ofertadas 210 vagas para os setores da construção civil e comércio. Um aumento de 30% em comparação ao semestre passado. Agora no fim do ano, é isso que nós estamos precisando mesmo, né? Que seja verdade, né? Que a gente dê certo de chegar, né, a trabalhar. Uma notícia importante para quem está em busca de uma vaga de emprego é que a partir da próxima quarta-feira, o atual prédio do Cine Estadual fechará e passará por uma reforma. Então, o atendimento será realizado na Agência Metropolitana Sudoeste, que fica localizada na Rua Itamar Guará, no bairro Três Poderes. O atendimento vai continuar normal, só vai mudar o endereço. Nós vamos colocar lá fora, onde nós vamos ficar instalado até a reforma ficar pronta, que é uma previsão para o dia 30 de dezembro. E por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia a todos aí em Imperatriz também. São 7 horas e 18 minutos, não perca a hora, 7h18. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre o trabalho dos peritos criminais. Acontece hoje o circuito de palestras Mentes Criminosas 2 aqui em São Luís. E mais, no quadro de política, bancada do PDT declara apoio ao Otelino Neto nas eleições da Assembleia Legislativa. Imagens ao vivo nesse momento da Avenida Beira-Mar e da Ponte do São Francisco, aqui na capital de todos os maranhenses. Tempo meio nublado no início dessa quinta-feira aqui na capital. Voltamos já. São 7 horas e 23 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Olha, acontece hoje aqui na capital o terceiro circuito em Ford Palestras. O tema é Mentes Perigosas 2 e um dos convidados é o experiente perito criminal especial aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, Ricardo Castrioto Lemos, e é com ele que eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão. Ricardo, prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Adalberto, obrigado. Ricardo, você é uma referência nessa área, inclusive a gente vai falar um pouco sobre a importância da fotografia forense, mas eu queria começar falando sobre um trabalho seu, entre tantos que você já desempenhou, extremamente importante para a história do Brasil, que foi na Comissão da Verdade, né? Como é que foi esse trabalho lá, como é que você vê a importância de desses registros, de se levantar essas informações para a própria história do país como um todo? Adalberto, quando eu fui convidado pela ONU. Eu tinha acabado de me aposentar e recebi um telefonema e eu aceitei o desafio porque era um modo diferente de fazer perícia. Ou seja, hoje a gente faz uma perícia, acontece um fato criminoso e você, tão logo é chamado, você comparece ao local, examina os objetos e tal. E esses fatos que aconteceram na época da ditadura foram coisas que aconteceram há 40 anos atrás. Então, esse desafio de você procurar evidência, procurar vestígios, nessa época, depois de tanto tempo, foi um desafio muito grande. Você entende que o trabalho da conclusão dos trabalhos, quer dizer, a continuidade dos trabalhos dessa comissão e da importância que se deu a isso no país, qual o significado disso?
O significado o brasileiro, saber a história do Brasil é muito bom para você, como se você vai se comportar de hoje para diante. Saber os nossos erros, os nossos acertos, e é muito bom a gente saber a verdade. E as coisas aconteceram e eu particularmente, eu gosto muito desse tema. O que me levou também foi para isso, para lá. Então, essa descoberta da verdade, para você realizar e você não cometer mais esses erros que aconteceram no passado, você sabendo é muito importante. Você falou em descoberta da verdade, né? Como é que o perito criminal contribui nesse processo? Quer dizer, hoje o Brasil, comparado com outros países, a gente vê, por exemplo, esse assunto sendo há muito tempo tratado no campo da ficção, né? Mas na realidade hoje nós temos um avanço da tecnologia e isso tem contribuído para a elucidação de vários crimes, para a atuação desse profissional? Contribuiu, porque a prova, quando você apresenta novos meios de prova, eles aparecem, você pode rever os casos. A tecnologia, ela veio auxiliar nesses casos do passado. Inclusive, eu fiz um que foi feita a exumação de uma pessoa 30 anos depois, e por processos mais modernos, você detectou que tinha pólvora no crânio dela. Que na época que você não constatava que você não tinha equipamento suficiente, não tinha equipamento hábil dentro do Estado para você fazer esses exames. No caso do presidente Juscelino Kubitschek, você também atuou, participou? Atuamos, revisamos novamente, né? Porque o Juscelino Kubitschek é uma lenda, né, nacional e foi muito interessante. Nós fizemos a reconstituição do acidente, fomos no local, examinamos as fotografias, analisamos as testemunhas, os testemunhos. Foi muito interessante. Nós chegamos à conclusão que, na época, foi acidente realmente. Cássio Neutro, uma excelente ferramenta de produção de prova, a gente falava sobre isso agora há pouco, essa área, a contribuição dada pela fotografia forense, né? A tua especialidade é essa, inclusive também com Photoshop forense. A gente tem avançado também nessa direção? O Brasil hoje tem tecnologia compatível com outros países? Tem, nós temos tecnologia e nós temos profissionais também. Nós temos profissionais muito gabaritados e a fotografia, eu sou do tempo da analógica, e comecei também com digital, introduzimos a fotografia digital no Instituto de Criminalística, lá do DF. E o interessante é que hoje a gente está vendo a imagem cada vez mais apresentando. Você faz exames hoje dos fake news, né? A maioria das coisas que estão rendendo hoje nas redes sociais são imagens deturpando A ou B. Nós temos casos de pedofilia e a gente também faz a captura, né? A coleta dessa documentação visual, que eu também gosto de falar, ela é importantíssima para a ilustração do laudo. A importância da formação desse profissional? Os cursos de formações, principalmente perito, que a gente atua, tem essa matéria específica dentro do curso de formação. Alguns estados ele tem o cargo de técnico fotógrafo pericial. E outros, o próprio perito também captura essas imagens. Mas eles têm capacitação e estão sempre fazendo curso de capacitação. Porque é de extrema importância você capturar a imagem, porque depois que o local acontece, você nunca mais recupera outro. E o único jeito de você perpetuar aquele local mais para frente, que nem aconteceu na Comissão da Verdade, são as fotografias. Porque a fotografia retrata a realidade daquele instante, daquele exame, daquele momento. Tanto faz sendo hoje, daqui 1 minuto atrás ou 40 anos atrás. A gente pega essa fotografia, analisa. Então ela perpetua o ambiente para quem não esteve no local. Muito interessante, fotografia forense. A gente tem avançado no sentido do reconhecimento desse profissional perito. Hoje já, inclusive, uma lei geral, né, que trata do assunto. Enfim, você entende que há um caminho nessa direção do reconhecimento profissional, inclusive do ponto de vista legal? Sim. Hoje o nosso Código de Processo Penal, no quesito das provas, do exame de corpo de delito, ele já especifica bem a atividade pericial ali. Tanto é que ele legaliza, ele coloca no processo aí. Agora, a última transformação que também tem é que o perito também tem que chegar no local, nos locais de feminicídio, de crime contra idoso, crime de pedofilia. O perito ele tem que dar atenção. O legislador, que quando ele fala isso, ele fala o seguinte, que a perícia é muito importante para o esclarecimento da verdade.
e ele legaliza, ele coloca dentro do código, falando assim, ó, o primeiro local a ser feito, quando tem esse tipo de ocorrência, o perito tem que comparecer. A tendência, então, pelo que você informa, é de que a gente deve ter mais concursos, enfim, mais vagas abertas nessa área por conta dessa obrigatoriedade. Exatamente, exatamente. A gente vem, o Brasil vem passando por transformações e esses métodos investigativos, assim, que correram no passado, que a prova era forçada, né? Hoje não, hoje você já tem todos os estados já aparelhados e a função do perito, ela justamente vem para isso aí, para democratizar a justiça, ela dá segurança jurídica até para quem está atuando nessa área. Obrigado, Castroto, pela presença aqui na Difusora. Lembrando que o circuito de palestras acontece hoje aqui na capital maranhense, não é? Hoje já começa o circuito de palestras, a minha palestra começa amanhã. Eu convido todo mundo a ir lá, eu acho que é muito interessante, fora os outros palestrantes que tem lá. Vai ser no Ministério Público, né? Está ocorrendo isso aí. Eu agradeço a presença, é a terceira vez que eu vim para São Luís, gosto muito, obrigado mesmo. E obrigado pelo carinho de vocês aqui comigo. Obrigado, Castroto, parabéns pelo trabalho também. Obrigado. São 7h mais 30. Vamos mudar de assunto? A Superintendência Regional do Trabalho está realizando uma ação para diminuir o número de trabalhadores informais no estado. Essa é uma ação, mas as irregularidades, apesar de altas, ainda são subnotificadas, porque o número de auditores fiscais aqui no estado é reduzido. Além disso, o que também chama a atenção é a grande quantidade de trabalhadores em situação análoga à escravidão. 43 trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão neste ano no Maranhão. 20 deles estavam em Caxias e os outros 22 espalhados nos municípios de Vargem Grande, São Bernardo e Chapadinha. O outro foi resgatado de uma fazenda. A maioria deles veio do Ceará e do Piauí. Sem água potável para beber, sem banheiros, sem água para tomar banho. O uso da água é a mesma dos animais, convivendo com animais, galinhas, porcos, dentro dos alojamentos. Na chamada lista suja de empresas que submetem os funcionários a situações análogas à escravidão, estão 6 empregadores do Maranhão. Fazenda Sara, Fazenda Grápia, Fazenda Tremendal, Fazenda Lago Azul, Fazenda Serra Negra e Zuc Saneamento. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, apesar de alto, o número de irregularidades trabalhistas contabilizados é subnotificado. Atualmente, somente 17 auditores fiscais estão em campo no Maranhão. A quantidade não é suficiente para atender a demanda de irregularidades, que vai desde o básico, como a falta da assinatura da carteira de trabalho. A Baixada e o Sul do estado, ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, são as regiões com maior índice de informalidade e são um dos alvos da ação de fiscalização que está sendo realizada pela Superintendência Regional do Trabalho. A informalidade ela acontece normalmente mais nas micro e pequenas empresas, né? E muitas vezes no interior, nas periferias, mas assim, a gente encontra, por exemplo, no Rio Grande. Seja para garantir a formalização de trabalhadores ou para o resgate daqueles que estão em situações degradantes, os olhos atentos da população são uma das maiores armas de fiscalização. Aí o papel da imprensa é fundamental e da nossa sociedade, em identificando situações em que o trabalhador está submetido a condições que sequer tem a carteira assinada do registro, 2 coisas eu sugiro: denuncie e também boicote. John Coutrinho já está aqui no estúdio comigo. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o governador Flávio Dino concedeu ontem a sua primeira entrevista em televisão, ao vivo, após a reeleição no primeiro turno. Foi aqui no programa Na Hora D, da Difusora, e a gente vai ver um trechinho, daqui a pouco o John vai comentar. O governador começou a entrevista respondendo a questionamentos sobre possíveis mágoas e alegrias durante a campanha. Ganhar 2 vezes a eleição para governar o meu estado, o estado que eu tanto estimo, tanto quero bem, tanto luto por ele, o estado onde eu nasci, onde fiz toda a minha trajetória profissional e política, e ter a honra de chegar ao cargo máximo do estado por 2 vezes em primeiro turno, é claro que eu não tenho guardar espaço no coração para sentimentos ruins, e só de muita gratidão
e muita responsabilidade. Flávio Dino respondeu perguntas sobre os trabalhos desenvolvidos por sua atual equipe de governo e das mudanças que devem ser adotadas na próxima gestão. Em relação ao apoio dos candidatos eleitos, o governador do Maranhão acredita que haverá uma boa parceria. O Senado, a Câmara, a Assembleia, que vão me ajudar a governar. É uma relação de colegas de trabalho. O mutirão Rua Digna, o Mais Asfalto, Escola Digna, o Mais IDH, a expansão dos hospitais regionais. Quando o assunto foi o segundo turno das eleições para presidente da República, se posicionou a favor do Partido dos Trabalhadores e criticou o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Por trás das tais das fake news, das mentiras, agressões, etc., tem um debate fundamental, que é o debate econômico. Afinal, vai ter 13º ou não? Vai ter férias ou não? Vai privatizar tudo? Eu particularmente acho que é muito ruim para o Nordeste vender o Banco do Nordeste, porque é quem financia a agricultura. Eu acho que é muito ruim vender a Petrobras, mesmo que tenha ocorrido erro na Petrobras. As pessoas que erraram já foram julgadas, punidas e presas. Também nesta quarta-feira, Flávio Dino participou do programa Ponto e Vírgula da Difusora FM, apresentado por Marcelo Minardi e John Coutrin. Ô John, que avaliação você fez aí? Ele falou sobre, por exemplo, inclusive mudanças no secretariado, quando elas devem ocorrer, e disse que o momento não é de se discutir, por exemplo, sucessão, no caso, na Prefeitura de São Luís, né? Está muito cedo, né? Está muito cedo, Adalberto, claro. Primeiro, em relação ao secretariado, as mudanças, as possíveis mudanças e prováveis mudanças de nomes na equipe do governador Flávio Dino. Ele disse o seguinte, Adalberto, que primeiro, as mudanças só ocorrerão em janeiro do próximo ano. Ele esperará o desfecho da política nacional, ou seja, o presidente que será eleito, ou Bolsonaro ou Haddad, e a partir de então a configuração do espectro da política nacional em relação à posição dos partidos, ou seja, ele aguardará a definição primeiro do cenário político nacional e aí então ele fará as mudanças, né, no secretariado, tendo em vista aí esse retrovisor, esse espelho que é a política nacional. Mas de antemão, ele anunciou o seguinte, que nesse momento o Márcio Gerri e o Marcelo Tavares retornam para o governo para assumirem as suas respectivas secretarias, era a Casa Civil e Articulação Política e Comunicação. Então o Márcio Gerri e o Marcelo Tavares voltam, ficam até janeiro e questionado se eles continuariam no cargo, ele disse que ainda iria avaliar, pode ser que sim, segundo palavras do governador Flávio Dino. Aí, em relação à entrevista, ele disse que, Adalberto, em relação às eleições municipais, ele disse que ainda é muito cedo, que em São Luís tem uns 10 bons nomes que serão avaliados e discutidos no momento certo. Ele pediu equilíbrio, calma, prudência e sabedoria, e isso, claro, tudo no tempo correto. Em Imperatriz citou 3 nomes, o dos deputados Marco Aurélio, Rildo Amaral, e do secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto. Então, em relação à presidência da Assembleia da FAMEM, ele desejou êxito ao Otelino Neto na condução, já que é o partido dele, o PCdoB, apoia o Otelino Neto, e na FAMEM ele disse que buscará o consenso. O Braide é convidado a se filiar ao partido do Bolsonaro? O Chico Carvalho ontem divulgou um comunicado, uma nota, dizendo que convidou o Eduardo Braide para se filiar ao PSL. Chico Carvalho é o presidente estadual do PSL, que é o Partido Bolsonaro no Maranhão, e ele fez esse convite ao Eduardo Braide, que atingiu, Adalberto, quase 190 mil votos na sua totalidade, e só aqui em São Luís 131 mil votos. E já, claro, vislumbrando esses partidos, a provável candidatura do Braide daqui a 2 anos a prefeito de São Luís. Não foi só o PSL do Bolsonaro que pediu aí para o Braide se filiar, mas como também o próprio PR do Josimar de Maranhãozinho também já está de olho no Braide e também já pediu que ele possa se filiar para disputar a prefeitura de São Luís. De todo modo, a tendência é que ele saia do partido que está hoje, PMN, né? De todo modo, porque o PMN deve aí, ser atingido pela cláusula de barreira. Só para fechar rapidinho, a bancada do PDT declarou apoio ao Otelino Neto, né? Confirmou esse apoio ontem. Confirmou, 7 deputados do PDT ali nessa reunião, nesse encontro que teve ontem, Adalberto, com o deputado e senador eleito Everton, liderou. Esses 7 deputados declararam apoio ao Otelino, que praticamente definido,
E o PDT deve indicar a vice e participação na mesa com o Atelino Neto, deve ser reconduzida à presidência da Assembleia. Ô John, uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã, Dalberto. Daqui a pouquinho, às 18 horas, no ponto e vírgula, hein? São 7 horas e 39 minutos. Vamos conferir agora a previsão do tempo aqui na capital do interior do estado? Então vem comigo, vamos começar por São Luís. Aqui na capital hoje, céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas, hein? A mínima em São Luís, 25, a máxima 31. Agora, Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, predomina tempo nublado e sujeito a pancadas esparsas de chuva. A mínima de 25, máxima 33 graus. Lá na região dos Cocais, Caxias, céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco rápido, isolado, mínima de 26, máxima 35 graus. Vamos mudar o nosso mapa aqui agora porque tem mais 3 cidades chegando para você, começando com Bacabal. Lá, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido, mínima 26, máxima 35. Bagueirinhas nos Lençóis Maranhenses, porta de entrada dos Lençóis, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido e isolado, hein? Mínima 26, máxima 32 graus. Para fechar, Carolina, outra cidade também que recebe um grande número aí de turistas, de visitantes. Lá em Carolina, céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada. A mínima em Carolina, 25, a máxima 33 graus. E todas essas informações são do Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, tá bom? São 7 horas e 40 minutos. No próximo bloco, Marcinho confirma Danielzinho como titular e Misael será novidade no ataque tricolor no jogo contra o Londrina. A gente volta já, temos imagens ao vivo. Agora na Praça Gonçalves Dias, Igreja dos Remédios. Olha que imagem linda, tempo nublado. Mesmo assim, uma bela imagem de um dos cartões postais da capital de todos os maranhenses. Bom dia, volta já, é rapidinho. Quinta-feira e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, agora são 7h43, hein? Não vai chegar atrasado, 7h43, seus compromissos aí nessa quinta-feira. Agora a gente está no último bloco para falar de esporte. Está comigo, Laércio Júnior, porque o Sampaio tem novidades para o jogo contra o Londrina, um jogo importantíssimo, né, Laércio? E o bom do Sampaio e do Marcinho Guerreiro, que não tem essa história de treino secreto, ele treina secreto só para algumas jogadas ensaiadas, para verificar o posicionamento dos jogadores, mas nunca para a questão de escalação. Ele sempre confirma o time antes. E explicou nessa reportagem o motivo pelo qual não esconde a escalação e avisa tanto a imprensa, torcedores, quanto os próprios jogadores, bem antes do próximo jogo, quem é que vai jogar. Confira os detalhes da preparação boliviana. Muito foi dita essa frase por quem já não acreditava na recuperação do Sampaio na Série B. Só escapa do rebaixamento se fizer uma campanha de G4. Depois da chegada de Marcinho, a campanha do Sampaio só não é melhor que a do adversário de sábado. A gente sabe que a equipe do Londrina é uma equipe de qualidade, que vem conseguindo manter aí, principalmente fora de casa, não levar gols. Mas a gente fez algumas variações, vem fazendo, até mesmo porque a gente sabe que temos que furar o bloqueio deles. Mas a gente espera que a gente esteja numa noite feliz, no sábado, conseguimos fazer os gols necessários para a gente sair com a vitória. O Londrina tem 14 pontos conquistados nos últimos 6 jogos. O Sampaio somou 11, sendo que fez 4 jogos fora de casa. O duelo de sábado será entre os times que vivem os seus melhores momentos na Série B. O vento parece que está voltando a soprar a nosso favor. Aproveitar essa fase de vitórias e acostumar, né? A gente sabe que a equipe do Londrina é muito qualificada, mas a gente sabe também que tem capacidade de conseguir os 3 pontos diante do nosso torcedor. Espero também que a gente retome a confiança do nosso torcedor, que sabe eles possam lotar o Castelão, para junto de nós somar forças e sair dessa situação. Ingressos à venda desde o início da semana e os preços variam entre R$20 e R$50. A expectativa é de casa cheia e melhor público tricolor maranhense do ano no Brasileiro. Ter a consciência, esses jogadores também têm a consciência que precisamos manter o Sampaio na Série B. Até mesmo para o futebol maranhense, para nós que estamos aqui também, eu como sou maranhense também, né, e vivo do futebol, isso é muito importante. Então esses jogadores estão fazendo por onde, a gente espera que a torcida também compareça no sábado, porque esses jogadores estão merecendo, estão fazendo por onde, para a gente fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. Eloy segue fora, ele ainda se recupera de uma lesão muscular. Quem tem retorno garantido é o meia Fernando Sobral. Sabemos de toda a força que o grupo tem e eu acho que o que tem contado bastante é a nossa união. A nossa união tem sido um fator muito importante e a gente espera levar isso até o final para que a gente possa distanciar e se manter na Série B.
Pois é, o confronto das duas melhores equipes de momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Os ingressos à venda, como eu falei na reportagem, de R$20 a R$50. Não tem desculpa para o torcedor, não tem concorrência de televisão com outras grandes equipes do futebol brasileiro. Enfim, o compromisso do torcedor do Sampaio é com a Bolívia Querida, sábado, 9 horas da noite, no estádio do Castelão. E uma vitória do Sampaio diante do Londrina, dependendo do que acontecer com os adversários, o Sampaio pode inclusive ter uma folga aí de uma rodada, com a possibilidade até de derrota diante do Juventude, que fica fora da zona do rebaixamento. Isso, claro, depende de um revés dos outros que disputam essa condição lá atrás, né? O CRB, o próprio time do Juventude, que tem vitórias a menos, e o Paysandu de Belém do Pará, que está lá na zona da degola. Vamos falar agora de campeonato da Série B, sim, mas maranhense. O PAC, o Pinheiro Atlético Clube do Português Luiz Miguel, o Adalberto, ontem empatou 3-3, jogão. Essa Série B tem muito gol. O jogo foi disputado lá em Timon, cidade que fica na fronteira com o Piauí. E esse empate deixa o Timon em quarto lugar e o PAC do Luiz Miguel a um empate. Jogo da próxima rodada, sábado, lá em Pinheiro, contra o Juventude do Rodrigo Ramos, para alcançar a classificação. Mas hoje, se o Boa Vontade não vencer o Expressinho, Pinheiro também já garante vaga na próxima fase. O Chapadinha já está classificado. Desta primeira fase avançam 4 dos 6. E aí aquele cruzamento olímpico. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Só o campeão sobe para a Série A. Vamos seguir. Seguir então para falar do Maranhense, que foi campeão da Copa do Brasil. Vamos lá. Ele não foi titular dessa vez, Adalberto Melo. Ficou como opção no banco de reservas. Mas no ano passado foi muito importante na campanha do Cruzeiro, no título conquistado diante do Flamengo, jogos da final da Copa do Brasil do ano de 2017. Esse ano o Manuel viu de camarote o título cruzeirense, com direito à lambança do VAR, o tal do árbitro de vídeo. Veja como foi. Noite de gala na Arena Corinthians, em Itaquera, capital paulista. Primeiro tempo de tentativa de pressão do Corinthians, mas quem marca é o Cruzeiro. Primeiro, Barcos acerta a trave. No rebote, Robinho abre o placar para o time mineiro. No segundo tempo, lambança da arbitragem. Tudo apoiado pelo árbitro de vídeo. Cadê o pênalti do Ralf? Na cobrança, Jadson marca e coloca o Corinthians no jogo. Com a derrota por 1-0 em Minas Gerais, o time paulista levaria a decisão para os pênaltis com uma vitória simples. O gol vem neste belo chute de Pedrinho, vibração que dura pouco. Novamente o árbitro de vídeo entra em cena. O gol é anulado. A arbitragem pega uma falta de Jadson em Dedé. Com o Corinthians todo no ataque, fica fácil. Depois de viajar 16 horas de Tóquio, no Japão, onde defendeu a seleção uruguaia, para São Paulo, Arrascaeta honra o investimento e faz o gol da vitória e do título do Cruzeiro. Final, Cruzeiro 2, Corinthians 1. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Quer dizer que o Brasil hoje acordou mais azul, né? Acordou azul e azul celeste também, porque o cara saiu lá do Japão, pegou um voo em primeira classe e o Cruzeiro gastou R$50 mil para trazer o Arrascaeta, né, para que ele pudesse descansar em primeira classe, dormir e ter condições de pelo menos atuar no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol do título do Cruzeiro com essa lambança. O árbitro de vídeo errou. Não foi falta no Dedé, na minha opinião, embora a falta seja mais clara do que o pênalti, que foi ridículo, o pênalti marcado em favor do Corinthians, né? Mesmo com todo esse atrapalho, o Cruzeiro mereceu o título. Falando rápido da Copa do Nordeste, definida a estreia do Sampaio e do Moto. Dia 16, a estreia do Moto contra o Altos do Piauí, 16 de janeiro, e o Sampaio Correia estreia fora de casa contra o Ceará, lá em Fortaleza. E o clássico deve ser no dia 16 de fevereiro, um sábado no Castelão, Moto e Sampaio pela Copa do Nordeste, comando do Papão. Mais detalhes da Copa do Nordeste e a tabela amanhã aqui no Bom Dia também. Valeu, Léo. Porque a tabela ainda, a pré-tabela, ainda não tem aquela oficial. Valeu. Um abraço. 7h50, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, vários artistas maranhenses que reuniram ontem para celebrar um resultado que veio das urnas no primeiro turno. A Praça Maria Aragão estava cheia e não faltou animação e expectativas para o grande show da noite. Jonas indicado. A expectativa é grande? Maravilhosa, tô louca, apaixonada por ele. A expectativa de Jaqueline e das duas amigas era a mesma. A empolgação era tão grande que nem parecia que era uma quarta-feira. Com certeza, assim que é bom. E não demorou muito para que o cantor Jonas Esticado subisse ao palco. Mas antes, ele agradeceu o carinho que recebe todas as vezes que vem a São Luís. Toda vez que eu venho nessa capital maravilhosa, a galera me recebe muito bem, de braços abertos. E agora, para retribuir todo esse carinho,
fazer um mega show pra galera aí. A festa, comandada por Jonas Esticado e por cantores maranhenses, foi uma comemoração promovida pelos próprios artistas, em homenagem à vitória da juventude nas urnas com a eleição de Everton Rocha para o Senado. Eu estou, em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus a oportunidade de Ele ter me dado essa condição de ter quase 2 milhões de votos, amigos de maranhenses que nos ajudaram. Lá no Senado serei o mesmo Everton que esteve na Câmara. O Everton que defende o trabalhador, o Everton que defende o mais humilde, o mais pobre. E quanto à festa, eu agradeço a todos os artistas maranhenses e ao Jonas Esticado, que estava aqui no Maranhão em várias agendas e estava com a agenda livre hoje e me ofereceu como presente esse grande momento que nós estamos celebrando e vivendo. Para você, uma boa quinta-feira. Amanhã a gente se encontra. Amanhã é sexta, tem agenda cultural com melhores dicas para o seu final de semana e muito mais aqui no Bom Dia. A gente vai falar, inclusive, sobre o Dia Mundial da Osteoporose. Vamos falar sobre esse assunto no estúdio, entrevistando um ortopedista. Outras notícias do Portal 610 e até amanhã.